Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Desculpem a bagunça, tá? Estamos entrando no ar. Bem, hoje, aquele programa armamentista que vocês gostam de escutar de vez em quando, e a gente tem passado um pouco por cima, voltaremos. E vamos voltando agora em grande estilo. Em grande estilo por quê? Porque vamos falar do Sukhoi 75. Não é o Sukhoi 57, o Fellow. É o Sukhoi 75. Sukhoi 75 é o último lançamento da Rostec. Para quem não sabe quem é a Rostec, depois eu falo depois do negócio. A apresentação. É um avião que hoje está na categoria do F-35. Ele seria um avião da categoria do F-35 e do Shenyang FC-31 russo, chinês. É um avião considerado leve, monomotor, e que eu vou dar as principais características dele aqui para vocês. Mas antes, nós vamos colocar um videozinho no ar para você conhecer o personagem do dia. O personagem do dia, nosso amigo Sukhoi 75. Inclusive, com a característica, ele não tem a designação PAK, PAK-FA, que são a série X da Rússia. O Sukhoi 57, quando foi lançado, ele foi lançado como PAK-FA-50. Ficou experimental por alguns anos e depois recebeu a designação Sukhoi 57. Vou explicar até por que ele se chama Sukhoi 75. Não tem problema, não. Vou pedir ao Christian para apresentar o personagem do dia. Christian, apresente o nosso personagem. Com vocês, diretamente da MAX 2021. Vocês viram aí na apresentação uma mistura do Sukhoi 57 com o Sukhoi 75. Tá? O que tem a ver? Tem muito a ver. A plataforma do Sukhoi 75 é o Sukhoi 57. Por isso que ele não tem uma derivação de caça experimental. Ele usa como base grandes avanços conseguidos e acertos de erros do Sukhoi 57. Por que ele se chama 75? Da forma mais simples. É porque é Sukhoi 57 ao contrário. Sukhoi 57 igual a Sukhoi 75. Por isso que nós temos. Ele é um passo à frente. Tá? Ele usa como base exatamente o PAK-FA-50, ou Sukhoi 57. Tá? E isso daí, por isso que não se usa uma versão de testes. Tá? Ele está na mesma categoria, como eu já falei aqui, do F-35 e do Shenyang FC-31, um caça considerado leve. Ele foi apresentado agora na MAC 2021, que é a Feira Aeronáutica Internacional de Moscou, a MAC, que acontece de 2 em 2 anos, e esse ano conseguiu o feito de fechar contratos de 1 bilhão de euros, não 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de euros. Tá? Esse caça, eu vou dizer algumas características dele, mas é um caça em torno de 18 toneladas e viaja a velocidade aproximadamente de Mach 2. Ele será
supermanobrável, que é uma característica da Sukhoi, que usa uma vetoração de empuxo tridimensional. O que é uma vetoração de empuxo tridimensional? É aquilo que você vê no final da turbina, quando lá na saída de gases, aquele sistema que faz uma movimentação. Ninguém consegue fazer aquele samba igual a Sukhoi faz. Tentaram de tudo quanto é jeito, tanto é que os aviões da Sukhoi, o F-35, é considerado o avião mais supermanobrável do mundo, a ponto que ele faz aquele golpe da Naja, né? Onde ele fica na vertical e praticamente para. É o ataque da Naja. Isso aí não tem efeito real no campo de batalha. Tem sim. Tem. Nós temos um caso emblemático da Força Aérea da USAF, da Força Aérea Americana, que, quando lançou o F-4, o Phantom, chegou à conclusão que canhões e metralhadoras eram coisa do passado. O avião não precisava mais disso. Só mísseis, porque canhão estava ultrapassado, guerra não era mais naquele nível, isso na década de 60. E mandaram para o Vietnã. E começaram a ter uma série deles abatidos por MiG-17 e MiG-19, com seu simples canhão de 20 milímetros, e alguns de 30. Depois disso, eles, às pressas, tiveram que colocar um canhão no F-4. E hoje, nenhum avião prescinde de canhão. Isso é para você ver que qualquer vantagem é vantagem. Qualquer hora dessa, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre a Guerra dos Balcãs, onde a OTAN tanto alardeou, e nos números reais tomou um belo pau de 18 MiGs caindo aos pedaços da Iugoslávia. Tomou um pau federal, perdeu 6 aviões e derrubou apenas 5, tendo todo o aparato eletrônico tecnológico à sua frente, e os MiG-29 voavam apenas, e um dos pilotos perdidos, eles perderam, se não me engano, apenas 3 pilotos da esquadrilha, e um dos pilotos foi perdido porque voou sem armamento. Caiu numa emboscada e morreu. 18 toneladas, 18 toneladas, é um avião considerado leve, e ele tem uma característica principal, alheia a tudo. Ele não faz parte de uma encomenda da Força Aérea Russa. Ela é vamos dizer assim, uma iniciativa total da Sukhoi dentro da Rostec. Como eu falei, eu vou dizer para vocês o que é a Rostec. A Rostec é uma pequeninha empresa estatal. Quem disse que o capitalismo liberal, trabalhista, não tem estatais? Quem disse que um regime de direita, hoje a Rússia é considerada um regime de direita, não tem estatais? Nós temos a Rosoboronexport, que é o braço da Rostec para exportação. A Rostec foi criada em 2007 e ela exporta bens manufaturados de altíssima tecnologia na área civil e de defesa. Ela tem 700 subsidiárias, tem 14 holdings, 11 atuam na área de indústria de defesa e só 3 no setor civil. Tem mais de 50 subdivisões em toda a Rússia e tem uma carteira de clientes de aproximadamente 85 países. Ela é uma corporação estatal. Ela tem não vou entrar aqui nesses detalhes. Se eu ler aqui o nome inteiro dela aqui em russo, eu vou enrolar a língua e vocês vão me bater, apesar que eu estou xingando vocês. E eles têm vários segmentos. Tem um segmento só de eletrônica, tem um segmento de armamento, tem um segmento de aeronaves,
que o Putin fez com isso? Fez com que se não perdesse tecnologia, porque a Sukhoi está na crista da onda. E você, daqui a pouquinho, você simplesmente arrebenta com esse patamar, a Sukhoi dá uma estagnada, e quando você vai olhar, a MiG já foi embora. Outra empresa foi embora. A Yakolev foi embora. Outra foi embora. A MI. Né? Os Kamov, talvez os helicópteros mais versáteis do mundo. Uma hora eu falo sobre o KA-52, o Alligator, e outros mais modernos que estão sendo lançados ainda. Já tem um protótipo voando. Então é o seguinte, essa empresa, para manter tecnologia, são, como eu falei, aproximadamente 700 subsidiárias. Ninguém fala em privatizar isso, né? Nem ninguém vai privatizar isso. Tá? Agora, eu tenho que Sukhoi, porque a mente vem falar PAC. Não é, não é. Já é SU, ele já tem o negócio. O CEO da Sukhoi é o Yuri Slyuzar, tá? Ele prometeu que esse avião voa na MASC 2023 e ele estará operacional em 2025 com todas as certificações. É um recorde absoluto. Tá? A homologação do F-35 durou. A homologação, testes, treino, e até hoje não está bom, não serve. Tá? É uma porcaria. Não vou fazer uma... A hora que eu falar uma live aqui sobre armamento americano, eu prefiro fazer sobre o maior e melhor caça que os Estados Unidos já fabricou até hoje, que é o F-14 Tomcat, que hoje só está operacional, por ironia do destino, no Irã, arqui-inimigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos colocou todos no deserto do Mojave e substituiu pelos Hornets F-18 embarcado. E o F-14 Tomcat é mágico, é sensacional. É a melhor aeronave que os Estados Unidos já construiu. Não tem F-16, não tem F-15, não tem nada. O F-14 Tomcat é um caça pesado, embarcado, fantástico. Se eu fizer alguma coisa, eu vou falar isso. Não vou falar desse lixo, desse F-35, que isso é um lixo. Tá? O motor do Su-75 deve ser o Sdelai 30, tá? Que já começou a ser fabricado. É um motor de baixa assinatura térmica. O que é assinatura térmica? A assinatura térmica é a emissão de calor suficiente para você ser captado por um sistema infravermelho. Ele provavelmente levará um radar AESA, de alcance, eu esqueci agora a nomenclatura, mas deve ser mais sofisticado, uma ESA que está na faixa de 400 km de alcance. Talvez é o radar embarcado em aeronave com maior alcance do mundo. O F-35 já usa esse radar AESA, porque os radares são AESA ou PESA. PESA é unidirecional, AESA é de amplo espectro, abre um cone. E aquela pintura que você vê que eu botei o Sukhoi 57 e botei o 75. O 75 é aquele do hangar, que só tem uma turbina atrás. Tá? Para ninguém dizer, o Rubem botou tudo ali, aquilo era um Su-57. Lembra a propaganda do Danoninho? Isso não é um aviãozinho, pai, isso é um Phantom F5. Quem fez aquela propaganda é um gênio, que não existe Phantom F5. O Phantom é F4. O F5 é um Northrop F5. O nosso é o tá? É o Super Talon, tá? Super Talon americano, avião de treinamento avançado, que foi feito, o F-5 é um dos aviões mais longevos do mundo e é talvez o caça leve mais eficiente do mundo. Muito bom, que nós temos aqui, mas já está com fim de vida útil, né? Então, ele deve usar um motor Sdelai 30, tá? Com pós. Ele tem aquela pintura é chamada de pele. Aquela pintura ao contrário dos sistemas... uma pergunta básica, esse avião é stealth? Ele é de baixíssima assinatura.
Avião stealth não é um avião invisível. O avião stealth é um avião que tem uma baixíssima assinatura de radar. Ou seja, cada avião ele tem uma chamada metragem, ou tamanho, ou cubagem de assinatura do radar. Tem aviões que dão uma assinatura imensa. A assinatura é uma conjuntura entre calor emitido, área de impacto, área frontal e a capacidade de refletir as ondas. Por isso que o stealth tem alguns desenhos peculiares, que é para as ondas de radar resvalarem nele. Inclusive, a pintura é especial. Só que a pintura americana, por exemplo, usada no F-22, que é um dos problemas sérios, ela tem sérios problemas. Descasca, é um problema de cobertura, solta. Esse russo, esse sistema é um sistema de pele. O que é um sistema de pele? Ele sensoriza, porque esse avião ele vai ser feito em algumas configurações. Monoplace, biplace, para o piloto e navegador e homem de armas. Mas ele tem um sistema de inteligência artificial através da pele que consegue enxergar o inimigo, adequar o inimigo, enquadrar o inimigo, travar o inimigo e atirar no inimigo se ele estiver no modo totalmente automático, sem a interferência do piloto. Porque ele sente o avião em 360 graus, ele sente o espaço em 360 graus, e nesse raio de ação, enquanto um piloto normal tem que fazer todo o trabalho de cabine, claro que é ajudado pelo sistema Glass Cockpit, né? Tá? Que é o cockpit, todas as visões, ou no helmet, no capacete, tá? E todas as maiores batalhas são além do alcance visual. Só que, além do alcance visual, daqui a pouquinho vira no campo visual. É igual na guerra. Você tem uma metralhadora, você tem uma pistola, mas você leva uma faca. E, não raro, as pessoas saem na faca, na baioneta. Isso aí acontece e vai acontecer sempre. Então, é o seguinte, esse sistema de pele visualiza todo o entorno do avião e faz essa leitura automática. Ele tem outra situação também. Ele pode voar como drone. E, além de drone, ele pode voar como escravo. Como é o sistema de escravo? Um piloto comanda uma esquadrilha de mais 6, acho que são 6, um líder e mais 5 aviões escravos. Esses aviões têm apenas um piloto. Os outros são escravos. E todos eles, provavelmente, vão ser equipados com um sistema de guerra eletrônica de emissão de pulso magnético. É aquela gracinha que a Rússia usa para passar em cima, como passou em cima do Donald Cook, tá? Um destroyer ou cruzador americano espião, todo mundo sabe, parece até espião da ABIN, vem com a faixa em cima, e ele já passou 2 humilhações, 2 vergonhas diante das forças aeroespaciais russas, que fizeram, tanto no Mar Negro quanto no Mar do Norte, a suprema humilhação de desativar todos os sistemas desse navio de guerra americano, que fica pelo mundo caçando problemas ou tentando roubar alguma coisa. Os Estados Unidos gastam boa parte do seu dinheiro na corrupção estatal, no fim do Império, no fim de Roma, mas não vim falar sobre isso. Disso a gente fala outra hora. Tá? A previsão, esse avião, como eu falei, ele pode alcançar 3.000 quilômetros, 2.800, 3.000 quilômetros, de acordo com o modo de pilotagem. A previsão inicial é que sejam feitos 300. Esse daí é o número inicial para pagar o projeto. Mas ele tem um preço assustadoramente baixo, de 25 a 30 milhões. Bem mais baratos, por exemplo, que nossos SAB J-39, do qual também eu não quero falar por enquanto. Daí que não há nada com esse preço parecido no mundo. Nada, nada. E, provavelmente,
as encomendas vão chover. Esse avião promete ser o sucesso do século XXI, principalmente para exportação. Eu não peguei uma atualização de preço, mas isso é o preço de um treinador avançado americano. Esse preço não existe. Aqueles F-117 custavam, eu não sei se é um preço absurdo, passava de $1 bilhão e foi derrubado por um sistema Buk 125 da década de 60. Por quê? Porque um radar de duplo Doppler, sistema métrico, pega um avião stealth. Foi isso que enterrou com a tecnologia stealth como grande diferencial. É um diferencial? É claro que é. Claro que é. Você vai ter radar de sistema métricos. Bem, a Rússia desenvolveu um radar. Por que você fala tanto da Rússia? É porque a tecnologia deles está lá na frente, principalmente na parte aeroespacial. Eles têm um radar que são íons de micro-ondas, que é chamado 4K dos radares, tiram uma fotografia do avião. E todo mundo já sabe que os aviões stealth americanos, todos eles são rastreados. Foram pegos no céu do Líbano, outro dia apareceu um Sukhoi 35, tá? Atochado no rabo de um F-22, depois de um F-35. Várias interceptações mostrando que o stealth é uma vantagem, é uma. Mas o F-35, um projeto de quase $1,5 trilhão, é o maior mico da história. E a Rússia, o russo, a gente nunca sabe o que está fazendo. A diferença entre o russo e o americano é muito simples. O americano apresenta armamentos que ele não tem e a Rússia esconde os que tem. É uma diferença básica. E, por incrível que pareça, as sanções que os Estados Unidos criaram contra a Rússia foram o grande diferencial, por exemplo, para a criação da Rostec. A Rostec nasce disso, tá? Nasce disso, onde eles verticalizaram o processo e, com 700 subsidiárias, eles conseguem fabricar de tudo, né? Tudo. Sistemas eletrônicos, motores, tudo. Um país com um PIB próximo ao brasileiro, com 20%, 25% a menos que a nossa população. A população da Rússia é 25% menor do que a brasileira. A brasileira é mais de 30% maior. Conta para baixo, a conta para cima é diferente. Vocês sabem disso, né? Então, tá bom, pelo amor de Deus. Não faça eu passar vergonha. Tá? Então, é o seguinte, a população brasileira é pelo menos 30 e poucos por cento maior do que a Rússia, e eles conseguem fazer tudo isso. Por que nós não fazemos? Isso a gente conversa no outro canal, conversa em tudo. Gente, vou responder meia dúzia de perguntas aqui, porque acabei de apresentar o Sukhoi Su-75, que recebeu o nome de Checkmate. Sukhoi Su-75 Checkmate. Vou fazer as perguntas com vocês aqui. Tá? Já vi aqui que apareceu gente, tá? Nova. Vou lá rapidinho, para ser rápido. Estou ótimo, estou no contexto. Isso era para ser em torno de 15 minutos, que é o suficiente para uma apresentação. Entraram 2 membros, já estou satisfeito, fantástico, maravilha. Estamos com 223 a bordo, muito bom. Márcio Costa, valeu, já passei aqui, já vi. Deixa eu rapidinho aqui, só essa segunda parte aqui. Para quem vê o vídeo lançado, veja só a primeira parte. Esse papo aqui a gente tem aqui entre a gente. Não, a pontualidade aqui não é britânica, Fábio, só. Aqui britânico aqui, a gente só gosta da piada. Eduardo Barbosa foi... Vou lá no seu Face, Eduardo Barbosa.
falar com você. Você foi advogado da Petrobras por 10 anos. Vou conversar com você. Vou lá, vou te dar meu telefone e vou conversar com você. Tem uma coisa muito interessante que eu não posso falar. Paulo Marcos Silva, o F-35 é péssimo. Ele tem só problemas. Ele não é poderoso em nada. Ele tem baixa velocidade. Ele não mantém velocidade pós-combustão. Ele tem propensão a incêndio. O caça custou US$ 1,5 trilhão de dólares. O caça é um lixo. O caça é um lixo. Ele só é stealth. Só que stealth, se abrir os armamentos e abrir o pulso, ele assina. Olha, o projeto que a Lockheed comprou foi o do Yakolev 141. Yakolev 141. Ione, o Comitê Olímpico não permitiu sanções dos donos do mundo. Os donos do mundo sancionam a todo mundo. Você pode ir com a bandeira cor-de-rosa. O J-39 está em desenvolvimento? Como é que é, ô Fernando Roncalli? Por favor, não fala isso, não. O J-39 que tem aqui é o NG, New Generation, porque a primeira versão não conseguia voar. Os 2 primeiros protótipos caíram e quase mataram o piloto de teste da SAB. Ele só voltou porque o Brasil injetou dinheiro. Saturno é fabricante, o Fernando Roncalli. Não é um motor. É um Sdelai 30. Não adianta só ler o Wikipédia. Tem que entender o negócio. Fernando Roncalli, tudo do F-35 é problemático. Ai, garota passada, valeu, obrigado, vindo da turma ruim. Não, o MiG não tem esse problema. O problema do MiG é que ele tem todos os controles na mão do piloto. Ele não tem sistema de aceleração automático. Tá? Então, ele sobrecarrega o piloto. Ele perde nisso. Ele é mais manobrável que o F-15 e mais manobrável até que o F-16, que é um avião leve, monomotor. Ele é fantástico. Ele é fantástico. O MiG-29 é fantástico. Tanto é que lá nos Balcãs eles deram um pau bonito, caindo aos pedaços. No Top Gun colocaram um F-5 que não é Phantom. O F-5 é Northrop. É o Super Talon. Só que o Super Talon é só treinador. Aí eles fizeram uma configuração que os Estados Unidos era tão bacana que não vendia caças para o Brasil. Eles só consideravam o Irã estratégico, aí venderam. Tanto é que o único país do mundo que tem F-14, além dos Estados Unidos, é o Irã. Mais ninguém. O problema dos Estados Unidos é que quase todo o dinheiro dos Estados Unidos é para manter a máquina de corrupção. É Roma no final dos tempos. Gente. Muito dinheiro e mais nada. O Gripen, pelo menos que eu vi, não tem revo. Eu não sei para que serve um avião sem revo, reabastecimento em voo, num país continental como o Brasil. Que um avião de caça, quando levanta, é para fazer uma missão de 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros, a partir do momento que você tem revo, você tem um sistema de reabastecimento em voo. Foi assim que a Argentina conseguiu atacar a força naval inglesa nas Malvinas. E por isso que os Mirage, os Kefir e os A4 não foram páreo para os Harrier, que é um avião de decolagem vertical, pouco manobrável, tem nada do outro mundo, só que eles estavam com o Sidewinder, o 9, né? E os caras estavam voando sem armamento, estavam voando com bombas. E em baixa altitude, que é onde o Harrier tinha algum desempenho bom. O Harrier é tão merda que foi abatido por uma bateria Oerlikon. Né? Policano, 4, abatido com a metralhadora antiaérea em cima do campo. Abateram 2.
Mas o Paquistão perdeu um F-16 para um MiG-21. Essa é foda. Sim, Eduardo, o F-35 é um avião bucha. É um avião que eles estão fazendo. É o escândalo do F-104 Starfighter. Eu não sei se eu fiz vídeo do F-104 Starfighter, o ataúde voador. É o mesmo processo. Na época, foi um dos grandes... uma das grandes peças do escândalo da Lockheed. Eu já disse, Fernando Roncalli, lá embaixo. 25 a 30 milhões de dólares. É isso que vai matar a pau. O Buran parou. O Buran só tem um lá e caiu o teto em cima, dá até pena. Eram 2 Burans. O Buran, para quem não sabe, não era tripulado. Os voos do Buran, os voos que foram feitos, acho que foi 1 ou 2 voos, não eram tripulados. No S-245, eu não sei se tem algum sistema de autodestruição para evitar que caia em mãos inimigas. Normalmente, os aviônicos já têm isso, de todos eles, né? É um processo de autodestruição, porque o problema é quando você abrir. Você pega um avião, é um monte de peça. Agora, a tecnologia está em você abrir a peça. É igual a turbina. Qual é o segredo da turbina? O segredo da turbina, qualquer um faz uma turbina em casa. A turbina é a coisa mais simples do mundo. Não tem nada mais fácil que a turbina, e aqui eu estou com um especialista junto comigo. O problema da turbina se chama revestimento interno. São os metais empregados, tanto para o sistema de compressão. Você imagina um lugar onde as folgas são micrométricas e você tem uma coisa chamada escoamento de material, dilatação de material. Tudo isso é controlado. Uma turbina, a tecnologia dela em si não é o seu funcionamento. O seu funcionamento é basal, é básico. Agora, o problema todo são a câmara de combustão, compressão, tá? a roda de compressão, a HP, a LP, só quando você tem uma roda de serviço junto, senão você já vai para a exaustão. Eu trago o André, qualquer hora dessa aqui, a gente fala só sobre turbina. O André Louras sabe tudo. O Sukhoi 75 não está confirmado para 2.400 quilômetros, não. Está confirmado para 2.000 quilômetros. Mas isso aí varia. Marcelo, Rubem, a Rússia compartilha o Su-27 foi. O Flanker foi compartilhado. Vou fazer uma live sobre isso aí, as dobras da história sobre o começo da era Putin. Eu não sei se já falei aqui, eu falei até no Duplo Expresso, eu me expressei e falei sobre todo o processo do afundamento, né, do submarino russo lá no Mar de Barents, e de tudo aquilo ali serviu de apoio para o crescimento do Putin. Mas eu conto depois, eu já contei já. Eu acho que eu estou com um pouquinho de delay no cérebro. O MiG-41 já deve ser um caça bem mais pesado. Deve ser um caça bem mais pesado. Eram bombas de fabricação inglesa. E o problema é que muitas delas não explodiam. Eles tiveram que mudar as espoletas. Metade das bombas que atingiram o alvo não explodiram. Exatamente. O Putin vai doar 10 caças para a Argentina, como acabou de mandar 88 toneladas de armamento para o lombo dos outros. Vocês acham que tem 88 toneladas de armamento ali, né? O que tem de AK-47 de munição. Eu ouvi falar, S-400 já tem lá nas bases. Já existem S-400 lá nas bases. Inclusive, gente, só abrindo
um corta-caio aqui também, porque todos os canais aqui são irmãos, a gente trabalha junto, é o mesmo canal, é o mesmo pessoal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, um sistema S-400 custa 500 milhões de dólares praticamente. São 19 veículos, entre rastreadores, radares, lançadores, uma quantidade substancial de mísseis. Olha, eu não compraria um avião no projeto FX. O que é um avião para uma superpotência? Nada. O melhor deles, nada. Agora, não existe uma superpotência que não tenha medo de um sistema terra-ar. Se você colocasse 20 baterias, tá? 20 baterias de S-400 pelo Brasil afora, pelo custo de 10 bilhões, você teria praticamente todo o território nacional inexpugnável. Pelo menos as grandes cidades, pelo menos as fronteiras por onde você pode ser invadido. Você teria isso aí por um custo astronomicamente menor do que esses aviões, caros e dispendiosos. Todos eles são chipados. Ainda mais os que vêm de lá, que provavelmente a aviônica Honeywell, as aviônicas, ou as turbinas devem ser PW, né? Eu não sei a motorização. Eu tenho tão pouca empolgação com o Gripen que eu nem sei qual é a motorização dela. Pode ser GE, pode ser PW, pode ser Rolls-Royce, mas, para mim, é o seguinte, não importa. Aviônicos, provavelmente, Honeywell, sistema... A Northrop também fazia, não sei se a divisão, tem uma divisão que tinha ficado, né? Então, eu não sei. Mas o importante de tudo é que é o seguinte, nós não temos autonomia nenhuma ali. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, tá bom. Se vocês estão me vendo e escutando, ótimo. Eu perdi a minha referência. Entrou aqui um modo de direção segura. Eu acho que eles devem estar achando que eu estou bêbado, né? Não estou entendendo absolutamente nada, nada, nada. Eu estou no modo de direção segura. Seu microfone está ativado, seu vídeo foi interrompido, Rubens está falando. Meu Deus do céu! Loucura, loucura, loucura. Bem, mas já que vocês estão me vendo, essa carinha bonitinha aqui, essa coisa linda, tá? Eu falei para vocês que eu vou fazer uma live aqui só sobre reação. Vou trazer o André Iora, vou trazer o Rodrigo. O Fernando Roncalho eu já vi que gosta muito aí. Vou chamá-lo também e a gente faz... Quem quer a CPI do BTG Pactual, eu vou fazer... Faço uma live só sobre isso. Não vou misturar aqui, não, só porque hoje é tecnologia militar, então a gente faz isso aí. Mas eu vou falar sobre isso aí, sim. É uma vergonha. O BTG Pactual é uma vergonha. Eu quero tratar só disso à parte. Vamos ver aqui mais. Agora sim, sabendo que vocês estão escutando, sim. Estou vendo, eu não estou vendo, estou perdido. Chupava meu pau. Eu lembro aí quando o Putin ofereceu o Sukhoi para a dona Dilma, e seria uma obrigação do Brasil. Tem nada de cotação internacional, você compra de quem você quiser. Acabou. Você tem que comprar de um parceiro seu. A Rússia era a nossa parceira. A Rússia chamou a gente para o desenvolvimento do PAC FA-50. Nós estaríamos hoje enfiados aí junto com esse Sukhoi 75. Que nós teríamos feito uma joint venture e teríamos participando de tudo. Deram esse projeto para o Brasil e ofereceram 12 aviões emprestados. Imediatamente. Até hoje, nós não temos, passados 5 anos, passados 4 anos, 5 anos, nós não temos um avião operacional e nós já teríamos exatamente no começo uma dúzia deles emprestados.
Nós estaríamos voando com eles emprestados e simplesmente teríamos parceria na tecnologia, junto com um parceiro do BRICS. Aí a Dilma, é claro, para agradar o Ocidente, para agradar os atlantistas, foi lá e entregou de mão beijada para tudo. Tá? A Honeywell vendeu os segredos dos sensores para a China. Rapaz, é o grande problema, o bom de tudo isso aí. Bem, se foi os sensores do F-22, não fizeram grande coisa em comprar, não. Mas dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro. É o neoliberalismo, está certo em vender. A Argentina está, Eduardo Barbosa, a Argentina está prestes a comprar o MiG-35. O MiG-35 é considerado caça ideal de exportação hoje. O cavalo de batalha da Rússia de um avião barato, de baixa complexidade, manutenção baixa e confiável, é o MiG-35, porque ele tem todas as qualidades do MiG-29 sem os defeitos do MiG-29. Ele é uma atualização. Os pilotos da OTAN, quando caiu o muro de Berlim, americanos que voavam os MiG-29 ficaram encantados. O MiG-29 ele pousa sozinho, já pousava sozinho na década de 70. No final da década de 70, ele já pousava sozinho. O cara proava ele e não tinha nenhum tipo de trabalho para pouso. O grande problema dele era trabalho do piloto em combate. Os sabres, tá? São os Mi-35. Os Mi-35 são chamados os... como é que é? Esqueci o nome que ele tem na FAB. Já estão 10 anos. Inclusive, o Putin fez uma menção honrosa ao Brasil como parceiro. O Putin é político, é estadista, é tudo um pouco. Ele é um upgrade, né? A Dilma, quem quiser, vá no canal principal e veja a trilogia, como a Dilma acabou com o PT. Mas estão todos juntos lá, provando que todos se merecem. Né? Provando que todos se merecem. Nós aqui estamos... Aí a gente vai falar amanhã. Eu praticamente estou encerrando a live. Quem quiser fazer alguma pergunta, faça agora. Se eu tiver resposta, eu respondo 5 perguntas para quem quiser fazer, porque esse é um vídeo de armamento. É pequeno, é assim mesmo. Mas tenho aí para vocês 5 perguntinhas aí. Façam. Se eu puder responder, responderei. E outra coisa, essa semana, quem ganhou as camisas do grupo lá, que estavam atrasados, o Vicentino passou as camisas, já vou fazer a entrega essa semana. A New Left e a direita brasileira, que são as duas faces da mesma moeda, os dois braços do mesmo elemento, tratam o Putin como se ele fosse a União Soviética, exatamente. Porque agora a esquerda brasileira é um ajuntamento de viados. Vocês viram a situação da menina que ganhou a medalha. Não estou assistindo nada, mas fico feliz porque é um brasileiro ganhando alguma coisa. E já acabaram de falar que a menina que tem feições europeias e uma pele morena, provavelmente típica da nossa mistura de raças, graças a Deus, se alguém vê meu filho é assim também, negra, baiana, vai para o inferno. Já querem botar guerra, não tem nada de Brasil, não tem nada de nada. Parabéns, já querem pegar aquilo e iconizar para a luta deles, a luta dos interesses deles. Gente, ninguém aguenta isso, não quero falar isso aqui, não. Hoje é para desalunar. O negócio é tão brabo no Brasil que a gente começa a desopilar o fígado falando de armamento, né? Não foi só o submarino brasileiro, não, teve um submarino também português que fez isso. Né? Porque é aquele negócio. Na teoria, toda a tecnologia é fantástica. Quando, na Guerra das Malvinas, a Força Naval veio para cá,
era 10-0. O grande perdedor, e os Estados Unidos sabem disso, e a OTAN sabe disso, o grande perdedor da Guerra das Malvinas foi a Inglaterra. A Inglaterra veio forrada dos mísseis Seawolf, Sea Dart, com tudo em cima. E se a Rússia e se a Argentina não fosse um país de manicacas, se tivesse um sistema de defesa russo, voltaria todo mundo a nado. Você imagina se tivesse um Mosquet, que desde 1970 tem uma velocidade 5 ou 7 vezes superior à velocidade do som, né? E um alcance 4 vezes maior do que o alcance do Exocet 39, e o Exocet 39 entrou dentro do Sheffield e mandou para o fundo a belonave que custaria hoje em torno de 500 milhões de dólares. 500 a 600 milhões de dólares. A Inglaterra perdeu 3 bilhões de dólares de armamento de superfície para aviões que custavam 50 mil dólares comprados como sucata no deserto de Mojave. O pequenininho o A4 embarcado, o Douglas A4, fantástico aquele avião, fantástico. Subsônico, não é nem transônico, ele é subsônico mesmo. Fez uma festa. Cício, ele também deu as camisas todas, doou todas. A garota foi alguém, eu acho que foi. Quem foi que falou? Eu esqueci agora. A garota, ela é negra, ela, apesar de ter a tez branca, ela é negra até alguém descobrir, alguém na família dela que votou no Bolsonaro. Aí ela passa a ser branca. É igual policial. Policial negro vira branco e apanha do mesmo jeito, dessa turma. Gente, nós vamos partir para um totalitarismo, não vai demorar muito, não. Esse pessoal vai ser bloqueado da pior forma possível. Já viu aquela coisa que quando você sabe que vai bater no outro e você começa a dar razão para ele e espera ele crescer para você quebrar a cara dele? Bem, eu já fiz isso, eu confesso. É isso que o mundo está fazendo com essa turma. Joaquim Barbosa, eu falo na live exclusiva para membros. Não posso falar aqui. Sim, o Econoplano é fantástico. O Econoplano ele voa sob o efeito asa e ele é um barco, é um avião que não levanta voo e um barco que não desce para a terra. Ele voa ali a 2, 3, 4 metros de altura, seguríssimo, super seguro, e, ao mesmo tempo, uma velocidade que poderia ser usado até como transporte civil. O bom, quanto tempo a China levará para passar os americanos militarmente? Deve estar perto. A Rússia já passou há muito tempo. Décio Pressoto, porque o Carlos Lobo foi discípulo de Brizola. Não vou responder aqui, não, Décio. Mas não é discípulo de Brizola, não. Não é, não. Não é, não. Não pode ser. Não. Felipe Pernambuco, muito obrigado. Valeu, meu amigo, estar presente aqui. Obrigado pela colaboração. Ótima live, se possível, fale sobre o esquema das farmácias. Uma encangada na outra. Vou fazer, sim. Vou fazer. Qualquer coisa que fecha na minha cidade, abre uma farmácia. Niterói está locado. Postos de gasolina estão acabando em Niterói e virando farmácia. Tem algo de podre nesse reino da Dinamarca. Eu acho que nós não precisamos de uma ditadura, nós precisamos de um regime forte e pesado, tá? Um regime forte e pesado,
Nós temos muita pseudodemocracia. Os F-22 Raptor valem alguma coisa? Pelo menos caros eles são. Eles são bem superiores aos F-35, mas também não são grande coisa, não. A espinha dorsal dos Estados Unidos, ela é tão baseada em cima do F-15 e do F-16 que foram lançadas novas versões desses dois caças. Se os outros fossem tão bons, seriam continuados, que não é o caso. Gente, 1 hora de live, vou terminar. E, Jailson Urso, eu falo sobre o SR-71. Tem que fazer um programa só sobre ele. O SR-71 é fantástico. É fantástico, realmente. É um avião totalmente analógico ainda. O Blackbird, Pássaro Negro, era um avião estratosférico. Ele é quase um avião é quase o voo orbital, o voo de galinha orbital daquele bosta do velho da Amazon. Fernando Roncari falou a coisa certa. Taiwan não tem saída. E outra coisa, uma guerra ali também seria um genocídio, e ali são chineses também. Não vale a pena. Taiwan é super desenvolvida. Não vale a pena. Ali o sistema tende com a melhoria de vida, porque o que acontece? O morador de Formosa, Taiwan, tá? China insular, no começo, o que acontece? Eles tinham um padrão de vida muito maior do que os chineses. Foram injetados pelos americanos, que só vivem disso, de criar discórdia entre os povos, tá? E eles ficaram numa posição financeira muito interessante. Só que agora, daqui a pouquinho, eu quero dizer para vocês uma coisa. Sabe o que vai derrubar essa barreira? Vai ser a qualidade de vida. Quando a China igualar mais ou menos a qualidade de vida com Taiwan, que calcula-se que a partir de 2030 isso aí já seja uma verdade, simplesmente parou de existir a diferença, não existe mais diferença e as barreiras caem. É assim que vai acontecer, não tenha dúvida. A gente tem que ver as situações. Eu quero fazer uma live mais uma vez sobre o Bitcoin, para falar exatamente sobre o Bitcoin. O Bitcoin provou esse mês, deixa eu ver qual a cotação que está agora no momento, só para dizer para vocês uma coisa. Eu vou dar o esquema aqui para vocês. Falei hoje, volto a repetir, Bitcoin. É a primeira vez que eu abro o Google, tá? Vamos ver. O Bitcoin está em R$191 mil. Bem, vamos ver uma projeção aqui de um ano. O Bitcoin, dia 16 de abril, estava em 343 mil. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês rapidinho aqui. Vocês merecem. 343 mil. Deixa eu fazer uma caneta aqui. Eu gosto muito de pensar com papel. É por isso que eu defendo tanto voto impresso. 343 mil foi o ápice desse lixo no dia 16 de abril. Bem, Bitcoin não é moeda, não é dinheiro, não é ativo, porque não tem nada que garanta ele. Bitcoin não é nada. Falam para mim, Rubem, você não entende de Bitcoin? Eu falei, claro que eu não entendo. Então você não pode falar, olha só, eu não sou obrigado, eu entendo de economia. Eu entendo de economia básica, aquela que todo mundo carrega nas costas. Eu não sou obrigado a entender uma maluquice, um regulamento, e ler esse regulamento. Eu entendo agora o regulamento que vocês criaram. Tá? O cara cria o petebol, que é uma mistura de peteca com futebol, e depois quer que eu não critique uma merda que é a mistura de peteca com futebol, porque eu não entendo daquilo, porque foi uma regra criada por eles. Eu entendo a regra geral dos esportes.
O que é merda, a gente vê longe. Então, no dia 16 de abril, estava em 343 mil. Mas calma, chegou mais aqui, calma. O gráfico está muito compactado. Ainda vai ter gente falando que tinha que ser do PT. 13 de abril estava 363. 13 de abril, 363 mil. Bem, isso é uma bela tulipa. Tulipa ainda existia tulipa, né? 13 de abril. Dia 21 de junho, maio, junho, dia 21 de junho, 65 dias depois, estava em 158 mil. Chegou a estar 148 mil. Mas eu estou botando aqui duas datas, em 65 dias. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Qualquer tipo de investimento, que não tenha nenhum tipo de respaldo ou ancoramento ou ancoragem, nenhum, em 65 dias cai 60% quase do seu valor, ele vai à ruína. Ele vai à ruína. Ele acaba. Porque quem tiver com esse dinheiro, com essa queda, tira o resto e acabou. Não existe a mínima hipótese disso aqui levantar e ir para 210 mil, como chegou a hoje, 214 mil. Isso se chama aporte de dinheiro. Aporte de dinheiro de quem imprime o dinheiro. Você sabe quem imprime dinheiro à vontade. E simplesmente grandes massas de dinheiro do narcotráfico, do crime, colocado de uma hora para outra, que faz o ativo levantar. O cara que compra Bitcoin de 343, repito, Bitcoin não é ação da Petrobras, não é ação da Ford, não é ação da Fiat, tá? Nem da Walmart. Você pode comprar em baixa, vai subir. Só que o negócio não existe. O negócio é volátil, não existe. Então, nada segura. Foi o que aconteceu com as tulipas. Quando o primeiro cara não honrou o compromisso, né? Lá no século XVII, no começo do século XVII, foi tudo por água abaixo. E é o que aconteceria com o Bitcoin. O Bitcoin teria que desaparecer quando caiu 60% do seu valor, ou 55% do seu valor, em 60 dias. É inexorável, não tem como levantar. Só um aporte financeiro monstruoso que só o crime ou uma nação por trás podem fazer isso. Nada sustenta o Bitcoin, mas depois eu farei isso. Farei isso. Vou fazer aqui só a última passada aqui, só para conversar com vocês e falar. Só dei essa palhinha aí, porque tem muito mais coisa para falar. Não adianta alguém vir aqui, você não entende. Não entendo, nem quero entender. Ontem é o mesmo problema de distribuição de renda do Ocidente. Não, coincidência. É igual a Cuba. Vamos libertar Cuba. Em 3 anos, Cuba terá barricadas, grupos armados na periferia. Será maravilha. José Ricardo Boff, tenho Bitcoin para te vender baratinho. Sei. Piramideiro. Não, o canal principal, me dá a sua bunda, é o seguinte, o canal principal, a gente trata de política, e as pessoas têm que entender que a política não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ela é. Não adianta chegar e falar que a culpa é toda do Bolsonaro, porque é uma ignorância.
O Bolsonaro é um lixo, é uma porcaria. Mas ele é um processo continuado. Como falei, Bolsonaro é a febre, não é a infecção. A hora que as pessoas aprenderem isso, a gente pode mudar esse país. Já está aqui, olha. Olha aqui atrás. Olha aqui atrás. Garantia. O Farinazo achava que o Maduro ia cair, mas não caiu. Se ele estivesse perto de mim, ele não ia passar por isso. Farinazo fez uma curva, eu continuo no mesmo lugar e aceitou-o de braços abertos. Tem esse negócio não. Tem intriga não. O que passou, passou. O que é poeira, é poeira. Vou aqui só fazer o finalzinho. Eu sempre faço esse final, depois o pessoal reclama. Divide o vídeo em dois. Eu vou ver se consigo dividir o vídeo em dois. O Bitcoin só não caiu porque os Estados Unidos enfiou alguns bilhões de dólares lá e o narcotráfico deve ter feito o acerto anual. Não tem outro jeito. Ele teria que desaparecer. Aqui eu tenho uma live aqui, gente, chamado do Bitcoin, fazendo uma comparação com as tulipas, aqui no Geoforça. Eu fiz em homenagem à minha amiga Marlene van der Sande, que ela é brasileira e holandesa, e eu já tinha vontade de fazer isso há muito tempo. Está aqui, podem ir lá. Se alguém puder colocar o link aqui, coloque. A Bolsa é uma porcaria. A Bolsa é uma imagem distorcida da realidade. Agora, ainda é baseada em alguma coisa. A criptomoeda é brincadeira. O cara lança todo dia um número aleatório de moedas que são garimpadas. O que é isso? É brincadeira? É Tamagotchi? Adulto, gente séria, brincando. A vida é séria, gente. A vida é séria. O sujeito lança uma brincadeira numa rede, o pessoal vai para lá. É sério isso? Isso não é sério. O problema é que querem vender, os Estados Unidos vendeu para o mundo a economia dela. Quem adotou a economia americana foi pelo ralo. Viu que tentaram matar o presidente de Madagascar? Fernando Urich, ele cita o Bitcoin como uma liberdade frente... Não existe liberdade frente à moeda, rapaz. Existe a vontade de sonegar, de roubar e de ser trambiqueiro, de ganhar dinheiro nas costas. É o otário maior. Você compra agora por X, pensando que tem um otário maior que você ali na frente. Não existe liberdade, moeda, isso é papo, isso é conversa. Quem é que pode ter o direito de emitir uma moeda? Então, a gente aqui vai emitir uma moeda, vamos ficar com as moedas e vender quando quiser e pronto. Não, o sistema é controlado. Controlado por quem? O blockchain. O que é blockchain? Sei lá o que é essa porra. Isso aí é o Chan que abriu um bloco lá na Bahia, chama blockchain. Olha, a gente concorda muito com o Aldo Rebelo, quase tudo, praticamente tudo, até porque ele escuta a gente. Então, o Aldo Rebelo realmente é um grande nome, mas não estamos em campanha ainda. Não, a empresa da BTG Pactual está vendendo bitcoins, está aceitando bitcoins, investimento em bitcoins e em produção de maconha também. Não é piada, não é verdade. A economia não é uma ciência exata. Então, troca seu nome, porque eu não vou ler o seu nome aqui, não. Exatamente. Moeda digital é uma coisa, moeda digital é como uma transação digital. Não tem problema. Você pode ter todo um sistema de moeda, eu posso ter 1 milhão, 10 milhões de moeda digital e tenho minhas seguranças. Tenho meu número, tenho tudo, tenho o Banco Central para ir, eu sou dono dessa carteira, ótimo. Aí, outro dia, o cara morreu afogado, deve ter sido numa piscina de merda, é o seguinte, e perdeu não sei quantos bilhões, porque
A família é só ir lá, os herdeiros lá na frente da sede da Bitcoin. Fica onde? Quem é? Como é que passa pela cabeça de alguém que tem algo rodando no mundo e todo mundo aceita? Que não tem regulamentação, não tem nada, não tem porra nenhuma, não paga imposto. Porra, gente, fala assim, ó, abrimos um banco para o narcotráfico. Tá aí, olha. Olha só, o Ciro se vangloria do Plano Real. O Plano Real não existe. O Plano Real é uma política anglo-saxônica, sionista, para o Cone Sul. Tanto é, deixa eu explicar para vocês. Quando eles quiseram, depois que eles conseguiram derrubar o que eles chamavam de ditaduras sul-americanas, que eu também queria que acabasse, mas não para ser trocado por isso. Hoje eu quero ela de volta. Né? Então é o seguinte, quando eles quiseram inflação galopante, eles botaram inflação galopante. Eles fizeram a gente gastar dinheiro, ser estatizante, emprestaram o dinheiro, receberam o dinheiro, agiotaram o dinheiro depois de Paul Volcker, em 1981. Foi Paul Volcker que fez isso. O grande erro da América do Sul vai ter se fechado, falar assim, calote, não vamos pagar, acabou. Qualquer coisa, assovia, chama a Rússia. Não. Caíram na falácia do Ronald Reagan e quando eles fizeram hiperinflação, então eles emprestaram dinheiro, nós fizemos o patrimônio, eles receberam o dinheiro, agiotaram o dinheiro e depois vieram comprar as empresas que nós fizemos com o dinheiro que eles emprestaram. Vocês entenderam? Você só ouve isso aqui, não ouve em outro lugar. Você tem que ver Sukhoi 75 para saber da verdade do Brasil. Porque os outros canais estão aí. Marco Antônio Villa, Bolsonaro, genocida, genocida Bolsonaro, Bolso, Gene, Saro, Ida. Cada dia ele pega aquelas letras e troca de lugar e todo dia faz a mesma live. E deve estar com 1 milhão de inscritos. Ótimo. Ai. Eu não... Paspalho, eu vou dizer uma coisa, rapaz. Sai da Bitcoin. O JP Morgan foi aquele navio que pegaram com 60 toneladas de cocaína no porto lá de Colônia, eu acho, né? Foi num porto lá da Alemanha, tinha 60 toneladas e o navio era da JP Morgan, pertencia a eles. Não tem nada a ver, né? É uma política neoliberal, porque eles precisavam disso. Primeiro, porque a hiperinflação, o Brasil é um país de uma economia tão forte, que a hiperinflação não fez nada no Brasil. Atrapalhava, era ruim para a gente. Mas a economia do Brasil não ruiu. Era para ter ruído e não ruiu. O Bitcoin de Amsterdã e as tulipas do Bovespa. Deixa eu ver aqui. Fiz há 5 meses. Isso é bom, esse negócio de previsão. É certo, vou abrir uma tendinha. Está aqui, gente. Tá aqui. Quem quiser assistir. O som nem está bom. Mas está lá, as tulipas de Amsterdã. O Bitcoin de Amsterdã e as tulipas da Bovespa. Eu fiz esse vídeo há 5 meses atrás. Podem ir lá assistir. Está muito bom. Podem ir lá assistir. O Raytheon é razoável. É razoável. Meio desatualizado. Bom, os orientais estão querendo lavar dinheiro. Todo mundo quer lavar dinheiro. Neoliberais e New Left ficam gritando. A New Left só... Vou parar. Senão eu vou continuar aqui. Gente, um abraço, até mais. Fui. Amanhã eu volto.